No primeiro texto, ele fala que a letra manuscrita ela foi criada pelos egípcios há 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, assim, é muito antigo. Tá? A escrita ela está presente no nosso dia a dia, mas ela é muito antiga. Só que como que eles registravam os acontecimentos naquela época sem a escrita? Através da fala, do dia a dia, de geração para geração, eles iam transmitindo os conhecimentos entre eles. Um exemplo comum é o exemplo de comer manga com leite que faz mal. É um exemplo claro de senso comum. Senso comum é o conhecimento que a gente vai adquirindo no dia a dia. Então, era assim que eles faziam. Sem a escrita, eles usavam a fala, de geração para geração. Depois, o homem ele começou a registrar os acontecimentos por meio de desenhos, símbolos. Aonde? Em pedras, cavernas, paredes. E o que eles registravam, gente? Eles registravam eventos como a chuva, como o sol, se eles caçavam algum animal, a situação financeira deles também, eles iam registrando por meio de desenhos e símbolos. O que marcou o fim da pré-história foi o surgimento da escrita. Tem início, então, a civilização da sociedade. Foi aí, então, que a escrita começou a evoluir. A gente vai ver que várias culturas tentaram alterar essa escrita. Até a de hoje, né? Naquele texto, pessoal, a gente tem a imagem, deixa eu ver que página que tá para explicar melhor para vocês. É na página 1 mesmo. Aquela imagem que parece um touro até chegar na letra A. Vocês estão vendo aí? Sim, estou vendo aqui. Sim? Então, é um exemplo nítido que a gente percebe que a escrita ela foi evoluindo. Os desenhos de antigamente, eles viraram letras, né? Olha lá, aparenta ser um homem, né? Então, é um exemplo nítido que a gente percebe que a escrita ela foi evoluindo. Os desenhos de antigamente, eles viraram letras, né? Olha lá, aparenta ser um homem, né? Virou a letra H. Um homem, eu não sei se agachado, sentado, virou a letra M. Tá? Então, assim, a escrita evoluiu, certo? Aí eu pergunto para vocês: vocês imaginam a sociedade sem um sistema de escrita? Ah, não tem nem como, né? Hoje Não tem, a né? É gente já muito nasceu, já estava difícil. tudo pronto. A gente estaria até hoje, gente, registrando os acontecimentos diários com desenhos, né? A gente teria, com certeza, um sistema ali de desenhos para representar os eventos diários, como chuva, sol, caça, a nossa situação financeira, as trocas entre os povos, né? Esse tipo de coisa. Mas, o que a gente precisa saber? A letra, ela também é um símbolo. A letra, ela também é um símbolo que se tornou visual, que se tornou padrão mundial, né? Reflete o pensamento humano. Então, por exemplo, se eu falar aqui para vocês agora, manga. A manga, ela tem, vocês podem entender que é a manga da camiseta, a manga fruta, né? Tem vários significados. A gente precisa ver o contexto, ver a interpretação que está pedindo, né? Então, são várias letras que representam
uma imagem, que é a manga fruta ou a manga da camiseta, certo? Então, a letra, ela também representa um símbolo visual, tá? Como eu já tinha falado, a escrita, ela passou por várias alterações. E até hoje, ela passa por muitas mudanças. Atualmente, nós tivemos o novo acordo ortográfico, que foi em 2016, tá? Bem pertinho da gente. Só 4 anos que teve esse novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Um exemplo foi o fim da trema em palavras como a linguiça, como pinguim. Antigamente tinha os 2 pontinhos em cima do U, hoje não tem mais. Tá? Então, a escrita, ela passa por mudanças até hoje. Naquela época, como que a escrita, ela se propagou, ela adquiriu um grande número de pessoas que sabiam aqueles símbolos, né? Aquelas letras, através dos sacerdotes egípcios, que foram ensinando para os seus escravos, e os próprios escravos, eles passavam os ensinamentos adiante, tá? Aí tomou uma proporção gigante, porque todo mundo foi sabendo aquelas letras, aqueles desenhos, e foi assim que a escrita foi tomando a proporção que tem hoje. Naquela época, como que era a escrita? A gente chamava de escrita hierática, ou demótica. Nossa, Lívia, mas que palavra estranha, né? Que palavra difícil. Eu vou precisar decorar isso? Não vai precisar decorar. Mas eu preciso passar isso para vocês. Por quê? Eu não posso chegar dando a aula, passando um monte de regra ortográfica, se vocês não entenderem o nosso passado. Para eu passar as regras do nosso presente, né? Como que se escreve bem, como se fala bem, quais são as regras da nossa língua portuguesa, eu preciso entender o meu passado, como que foi, como que chegou até a língua portuguesa de hoje, tá? Então, a escrita, ela era hierática ou demótica. Mas o que é isso, Lívia? Era uma escrita rápida, era uma escrita contínua, tinha uma sequência. As letras, elas iam até o final da linha, tá? Mesma coisa de hoje. A gente não tem as linhas do caderno, a gente escrevia até o final da linha, tá? Só que essa escrita, ela começava da direita para a esquerda. Hoje a gente não faz assim. Hoje a gente escreve da esquerda para a direita. E, por exemplo, nós começamos a ser alfabetizados com a letra de mão, a letra de forma. O que é a letra de forma? Aquela letra maiúscula, né? Depois a gente passa a escrever com a letra de mão, a letra cursiva, né? Que é a letra que a gente usa até hoje, numa redação, a nossa assinatura, né? Então, gente, naquela época, a escrita hierática, que é essa escrita que eu falei para vocês, ela oferecia maior velocidade ao trabalho. O que a gente precisa saber? Todo mundo podia escrever? Todo mundo sabia escrever? Não. Tinham pessoas que eram capacitadas, que sabiam, né? Chamavam escribas. Escribas. Então, é uma pessoa
que escrevia o que era ditado, tá? Nem todos tinham acesso a essa escrita. Professora, Oi, pode me cortando, tá bom? dá licença, é só uma pergunta. Os escribas, nessa época, seria como se fosse uma profissão? Seria uma posição de privilegiado na sociedade? Sim, sim, era uma profissão. Era uma profissão de cunho privilegiado. Uhum, A nossa obrigado. educação, a nossa educação, ela sempre foi mais elitista. Elitista, como eu posso falar? Ela excluía os pobres, entende? Era mais para quem tinha dinheiro, era mais para quem tinha poder financeiro, Entendi. certo? Então, gente, o que a gente vai encontrar nas cavernas, nas paredes das cavernas? Hoje ainda tem, né? Os hieróglifos. O que é os hieróglifos, Lívia? Era escrita, era essa escrita pictórica, né? Essa escrita que continha desenhos, que continham símbolos. Era o alfabeto daquela época, tá? Era como eles se comunicavam. E que povos que viveram naquela época, que registravam esses desenhos, esses símbolos nas paredes das cavernas? O povo asteca, tá? Então é o povo asteca que registrou os hieróglifos, tá? Uma curiosidade, pessoal. Sabemos que nesse período não existiam vogais ainda, tá? Então, eles se comunicavam através da fala, de geração por geração, iam passando os conhecimentos, e depois eles criaram um alfabeto somente de consoantes, tá? Então, imagina aí um alfabeto só de consoantes. Cada consoante tinha um parecido com um desenho, tá? Para representar aquela consoante, tá? O primeiro alfabeto, ele foi criado pelos povos fenícios, tá? Era um povo que vivia perto da região do mar e eles se dedicavam à pesca e ao comércio marítimo. Nossa, mas por que eles que criaram esse alfabeto? Porque eles estavam interessados justamente nesse comércio marítimo. E para controlar, para ter o controle da situação, eles criaram o próprio alfabeto, o próprio sistema de escrita deles, tá? Esse primeiro alfabeto, ele vai ter somente consoantes e era usado para facilitar o comércio deles da época, tá? Facilitou o comércio e controlou o comércio na época, certo? Depois, gente, os gregos modificaram o alfabeto deles, tá? Modificaram o alfabeto fenício e Professor, dá licença. criaram o próprio alfabeto. Pode falar. Desculpa mais uma vez, é que isso me interessa bastante. Então, a primeira escrita, pelo que a senhora me falou, pelo que você me falou, os fenícios, que eu já estudei um pouco sobre isso, os fenícios que desenvolveram a primeira escrita, depois dos Isso, eles que criaram o primeiro hierógrafos. alfabeto. O primeiro alfabeto, depois dos hierógrafos, os fenícios, né? Então, aí, ó, os hieróglifos já fica para trás, tá? Então, O primeiro alfabeto vem depois. isso, que foram os fenícios que desenvolveram. Isso, Ok. tá? É que eu não me prendo muito a datas, tá? Eu gosto de ir trabalhando com algumas características da época e vou dando sequência na linha do tempo, tá Não tem bom? problema. Uhum. Então, o que a gente precisa saber?
que antigamente os ensinamentos eram passados através da fala e dos desenhos. Ok. O homem, ele se comunicava através da fala e do desenho. Após, cria-se o primeiro alfabeto, tá? Totalmente de cunho de interesse dos povos fenícios, tá? Não foi porque eles precisavam se comunicar, não, foi também, né? Mas porque eles tinham um interesse por trás desse alfabeto, tá? Aí os gregos vão lá e modificam esse alfabeto dos povos fenícios. E modificam esse alfabeto, contendo apenas 16 letras. Então, aí, ó, já é uma mudança. O alfabeto fenício tinha 22 letras, 22 consoantes, e os gregos modificam para apenas 16, tá? Após o alfabeto grego, nós temos o alfabeto latino, que foi baseado no alfabeto grego, e o estilo de letra latino é considerado perfeito, e é o que a gente utiliza até hoje, tá? Nós temos exemplos ali no texto. Vamos lá, eu vou falar em qual página está. Ali, pessoal, ó, nós estamos na página 4 do texto, tá? A gente vai ter, tipo, uma tabela não, né? É uma imagem mesmo. O alfabeto fenício, vocês podem ver como que era. Depois, o alfabeto grego. E, posteriormente, o alfabeto latino, que é o que que é o mais próximo da gente, tá? As letras, ó, vocês podem perceber que tem muita semelhança com o nosso alfabeto, certo? Só para vocês irem visualizando o que eu estou explicando. Vamos lá, da sequência. Algumas diferenças do alfabeto antigo para o nosso alfabeto. Eu já mencionei, tá? Que os povos antigos, eles escreviam da direita para a esquerda. Hoje a gente escreve da esquerda para a direita, tá? O alfabeto latino, que é o último alfabeto ali daquela imagem, né? O que mais se assemelha ao nosso. Ele continha 22 letras e ele possuía 4 variantes. Nossa, mas o que é essas 4 variantes? A letra de forma, a letra de mão, é essa variantes que a gente tem hoje, tá? Hoje, nós temos a letra maiúscula, a letra minúscula, a letra de forma, que é a caixa alta, e a letra de mão, que é a letra cursiva, certo? A origem do nosso alfabeto, então, foi em Roma, tá, pessoal? Essas 4 variantes que eu falo aqui do alfabeto latino antigo é a mesma de hoje, certo? Tinham vários tipos de letra. Elas eram usadas para diversas situações. Contexto histórico, gente, contexto histórico da época. A nossa atual letra latina, a nossa letra de hoje, apareceu pela primeira vez gravada numa pedra. Como que era essa letra? Ela tinha traços nobres, traços de estilo romano, escrita em caixa alta. O que é caixa alta? Letra maiúscula. Não se usava a letra minúscula, usava a letra maiúscula na época, certo?
Cada povo, ele era responsável por criar seu próprio estilo de letra, suas próprias fontes. E foi isso que aconteceu. A gente vai olhar, perceber nas próximas páginas do texto a diferença das letras. Aqui na imagem, olha, a gente consegue ver o latino, o fenício, o hebreu, o grego, o alemão, o russo. Olha os hieróglifos como que era, né? E eu não consigo enxergar o que é o último. Indiano, será? Tá, mas aí vocês conseguem perceber a diferença de um alfabeto, das letras, de uma cultura para outra, certo? Ali, nosso alfabeto comparado aos outros povos. Dando sequência, então, o que a gente consegue perceber? Que a letra, ela reflete diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de sentir, diferentes maneiras de visualizar o mundo. A letra, ela vai refletir também a questão estética de uma cultura, a questão social, tá, pessoal? É interessante a gente perceber isso. A letra gótica foi a primeira fonte que surgiu. Ela era uma letra elaborada e ela era ligada às questões de arquitetura da época, tá, pessoal? É uma letra bem rebuscada. A gente pode ver a letra gótica na página, um exemplo dessa letra. A letra gótica, gente, tá na página 10, tá? Ó, vocês conseguem ver a diferença de uma letra para outra, de uma fonte para outra. Olha lá, romana, como que era, né? Olha os traços finos. Ela era uma letra encorpada, né? Olha o gótico, como que era. A egípcia, né? Então, dando sequência, então, vamos lá. O tamanho das letras também, na época, foram estabelecidos, foram padronizados. Eles usavam termos como uma braça, um palmo, tantos pés, justamente tendo como base as nossas mãos e os nossos pés. Por quê, pessoal? Não tinha, na época, um sistema de medição, tá? Então, qual que era esse sistema que eles usavam? As mãos e os pés para medir, tá? As letras. Dois sistemas, eles eram conhecidos na época, chamado de Didot e Fournier. Nossa, Lívia, mas o que eu preciso saber disso? Justamente para conhecer um pouco da história da nossa língua portuguesa, tá? A gente tem um passado aí egípcio, tem um passado romano, tem um passado latino, tá? Que a gente às vezes pode pegar e falar, a gente pode negar, né? Ah, eu não tenho nada a ver com esses povos. A gente sempre tem um pouquinho desses povos, tá? Cara,
Uma curiosidade, tá, gente? Um ponto de Dô equivale a 0,376 milímetros e um ponto Fournier equivale a 0,351 milímetros. A diferença entre eles é mínima, tá? Eles usavam esses dois sistemas para calcular o tamanho das letras, das fontes, certo? Esse sistema, ele era usado para calcular quando um texto ia ser impresso, datilografado, e o objetivo era evitar manchas, borros, tá? Evitar que desse errado a impressão. O estilo gótico, ele perdurou por muito tempo. Ele era um estilo que foi adotado por muito tempo. Após esse estilo, o estilo romano, ele foi adotado e valorizado, porque ele chamou atenção pelo contraste dos seus traços, tá? A gente pode ver ali o estilo romano na página 10, tá? As letras romanas, elas chamaram atenção, certo? Dando sequência, então. Curiosidade, tá, gente? Não quero que vocês decorem isso, mas faz parte da nossa história. Vamos lá. Os traços que compõem as letras, eles eram chamados, não são mais, eles eram chamados hastes quando na vertical e quando na horizontal, eles eram chamados de barra, tá? Uma letra de uma cultura para outra tinha diferença justamente nessas hastes e nessas barras. Ora mais finas, ora mais encorpadas, tá? Ora mais rebuscada, com mais detalhes, igual o estilo gótico. O estilo gótico, ele tinha muito detalhe, né? Ele era um estilo mais rebuscado. O estilo romano, ele era mais simplório, né? Ele era mais simples. As curvas dessas letras, elas têm o nome de flexões, e esses enfeites nas pontas das letras, eles eram chamados de serifas, tá? Esses nomes complicados aí vocês não precisam decorar, tá, gente? Friso isso bem. Eu só quero que antes da gente trabalhar com texto, com regrinhas, com ortografia, redação, eu quero contextualizar a história da nossa escrita. Então, eu vou ir um pouquinho mais rápido que isso, eu não quero que vocês... Isso não é tão importante. As hastes, gente, das letras, elas podem ser finas, grossas. A barriga da letra, ela pode ser cheia, oca. Tudo vai depender do estilo, tá? Estilo romano, estilo latino, estilo egípcio. Muda, tá? Eu já falei isso para vocês lá no texto. A análise de uma escrita, né, de um alfabeto para outro. Eu já mostrei essa diferença. Essa diferença a gente encontra na página 5, tá? Ali tem o alfabeto latino, o alfabeto fenício, o alfabeto hebreu, o alfabeto grego, o alfabeto alemão. A gente consegue perceber a diferença de uma letra para outra, tá? Vamos dar sequência, então. Existe uma família de tipos, né? Então, as fontes, as letras, elas envolvem personalidades. Ora mais rebuscada, ora com traços mais finos, mais elegantes,
Então, a gente percebe ali naqueles diferentes alfabetos, tá? Tem várias personalidades aí, várias culturas. E eles que criavam as próprias fontes, considerando a arquitetura, o aspecto social, como eu já mencionei, certo? E aí existem fontes que ficam taxadas, ficam rotuladas como masculinas ou femininas. Por exemplo, vocês conhecem a ferramenta do Word. Vocês conhecem? Vocês têm acesso? Sim? Sim. Então, por exemplo, fontes conhecidas, a Times New Roman, a Calibre. As fontes, as letras, elas possuem uma personalidade por trás delas. E, ora, podem ser mais rebuscadas, mais cheias, ora com traços mais finos, mais elegantes. E essas fontes, elas podem ser rotuladas como fontes masculinas ou femininas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, na curso técnico, na faculdade, a professora exige um certo tipo de fonte no trabalho. Por exemplo, eu que fiz o trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, a fonte padrão é a Arial, tá? Então, por que é a Arial, gente? É uma fonte que ela não tem gênero, é uma fonte neutra. Ela não é rotulada nem como masculina, nem como feminina, tá? Então, geralmente em trabalhos assim, de escola, de faculdade, a gente usa essa fonte, tá?